que você pode estar sendo enganado. E aí, tranquilo? Eu sou o Pedro Luvisotto, eu vim falar exatamente o que está no título do vídeo. Eu tô aqui para trazer para vocês algo que eu notei enquanto eu estava fazendo meu devocional há um tempinho. E eu anotei justamente pensando, pô, posso fazer um vídeo um pouco relacionado a isso. E algo que me fez refletir, realmente. Contextualizando, lá em 1 Reis 22, é contada a parte da história de um rei chamado Acabe, que foi muito desobediente a Deus. Não é algo bem comum, que infelizmente aconteceu muito ali no povo de Israel nesse período, naquele tempo. E então um espírito mau se voluntariou a enganar Acabe, com a permissão de Deus, para levá-lo a uma cilada, digamos assim, onde foi morto pelos seus inimigos. Esse texto de 1 Reis 22 diz assim, a partir do versículo 19. Micaías continuou, agora, escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou, quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito se apresentou e disse, eu enganarei Acabe. E Deus perguntou, como? E o espírito respondeu, eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou, vá e engane Acabe. Você conseguirá. Quando eu li essa palavra e meditei nela, veio à minha mente o seguinte pensamento. Caramba, aqui aconteceu de o espírito enganar o rei, que era extremamente desobediente ao Senhor, para que ele fosse morto. Mas na real é que comigo, conosco, nem precisa de algo assim acontecer para que eu seja enganado, né? Porque o meu próprio coração carnal tenta enganar a mim mesmo todos os dias para me levar também a um caminho de morte, o caminho do pecado. E é claro que Acabe que também tinha um coração, também era obviamente homem como nós, e também o seu coração também o levava a pecar. Mas aqui, inclusive, só demonstra o quão absurdo foi, né? O quão endurecido estava o coração de Acabe, né? Como realmente ele era um rei desobediente, tinha um coração duro para Deus permitir que um espírito mau se levantasse e fosse lá contra a vida dele para levá-lo à morte, né? E todos os dias nós lutamos e somos enganados pelo nosso próprio coração, que a nossa própria carne, que é influenciada pelo pecado, para nos levar a um caminho de morte. Tudo o que vem de ruim, o que nós fazemos de ruim, falamos e etc., tudo isso vem de nós, do nosso próprio pecado que está dentro de nós, porque nós já nascemos assim, por conta da queda. Que eu cheguei a falar um pouquinho no meu outro vídeo, primeiro aqui do canal, de título Fique em Paz, recomendo que você assista após este aqui, né? E tudo que é mal vem de nós, e tudo que é bom provém do Espírito Santo de Deus que habita naqueles que já reconheceram e aceitaram a Cristo como seu Salvador e têm a fé nele. E o nosso maior inimigo não é Satanás, sei lá, o professor comunista do colégio ou qualquer outra coisa que possamos pensar, não é aquela pessoa chata que nos irrita. O nosso maior inimigo, na verdade, somos nós mesmos. Nós seres humanos pecadores, desobedientes, e que nos desviamos, nos afastamos do Senhor, dos atos do Senhor por conta do nosso pecado. Esse é o nosso maior inimigo, nós mesmos. Tem até uma música que diz que na vida real o maior vilão sou eu. Imagina o quão chatos nós já fomos com Deus, com nossas desobediências infantis, nossos pecados desgraçados que cometemos todos os dias. Nossa vida é uma constante guerra contra nós mesmos em tudo, seja para seguir a palavra de Deus ou até em coisas do cotidiano como largar a procrastinação e fazer logo o que tem que ser feito. Tudo isso, inclusive, entra até no egoísmo, porque nós estamos querendo saciar o nosso próprio ego, a nossa própria vontade carnal, né? Como, por exemplo, como eu falei aqui da procrastinação,
Nós estamos querendo fazer simplesmente só o que nós gostamos e só o que nós queremos e negligenciando todo o resto. E isso é uma influência da nossa própria carne pecaminosa que quer que nós vivamos assim, né? Sem como fazer as nossas responsabilidades, só querendo agradar o nosso próprio eu, eu é sempre o eu. E ele vai nos enganando, fazendo com que nós achemos que nós somos os reis, nós somos o centro de tudo, nós somos quem manda em nós e que, eu quero isso, então é isso, depois eu faço porque agora eu preciso satisfazer a vontade aqui do que eu quero. E claro que é importante, sim, não tá nada errado em tempo de lazer, não tá nada errado em fazer coisas que nos dão prazer, mas é tempo determinado para todas as coisas. E essa guerra contra o nosso próprio eu é constante, é sempre. E o único que tem poder para nos ajudar nessa guerra é o Espírito Santo de Deus, que, como eu já falei, é um presente do Senhor a todos aqueles que o reconhecem e têm fé nele, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados, para a salvação, para a reconciliação com o Senhor. Seu sangue, o sangue de Jesus, costurou o fio que havia se rompido entre nós e Deus. Tá ligado novamente. O Espírito Santo é aquele a quem Cristo nos deixou para ser o nosso auxiliador, consolador. E é tempo mais do que nunca de nos arrependermos e pedirmos ajuda do Espírito Santo para derrotarmos, não sermos enganados por nós mesmos todos os dias e sermos cada vez mais parecidos com o exemplo perfeito, Jesus Cristo, o Deus que se fez homem pela nossa redenção. E uma oração que eu estava fazendo hoje, inclusive, ao Senhor é que quando eu fizer algo, falar algo, estiver em algum lugar, que as pessoas não venham a simplesmente ver o Pedro, ver que o Pedro falou isso, que o Pedro fez aquilo, mas que as pessoas enxerguem em mim não a mim, mas a um homem cheio do Espírito Santo. Esse é o meu desejo, sabe? E eu falei isso com o Senhor hoje, num momento de oração voltado só para isso. E eu falei, Senhor, por favor, que as pessoas vejam em mim que eu seja realmente usado pelo Senhor e que eu não seja, esse meu corpo não seja apenas para satisfazer o que a minha carne deseja, mas que ele seja para que o seu Espírito Santo brilhe através de mim. Eu não sou melhor que ninguém por isso, nem nada do tipo, pelo contrário, me considero o menor, até porque isso não é por mérito meu, mas essa transformação que eu venho, graças a Deus, notando que o Espírito vem fazendo em mim, não é mérito meu, não é porque eu quero isso, é porque o Espírito Santo vem fazendo a sua obra. Não é sobre os desejos do meu coração que são enganosos, mas é sobre a sua vontade, é sobre ser luz e é sobre ser usado, ser um instrumento, é sobre deixar o Espírito Santo me usar e é sobre ser como o Senhor Jesus. E é, sinceramente, o meu maior desejo e se não for para viver assim, não tem sentido viver. Mas bom, por hoje foi isso. Eu espero que o Senhor tenha falado com você e que essa mensagem tenha edificado você de alguma forma. Bom, amo muito cada um de vocês. Um abraço, um beijo, até a próxima. Deus abençoe, em nome de Jesus.